Boa noite, escarolas! Tudo bem? Bom, hoje a gente vai ter uma live super especial com o Dr. Antônio Yazbek. Aí eu vou contar um pouquinho aqui do meu lado pessoal. O Dr. Antônio é o meu neuro, né? Foi a partir dele que eu soube da esclerose múltipla e ele é super importante na minha vida. E aqui a gente vai dividir um pouco do que do que a gente vai conhecendo a pessoa, conhecendo o profissional, né? Um profissional super gabaritado. E aí a gente vai conversar bastante a respeito da esclerose múltipla, dos pontos aí de diagnóstico, algumas histórias legais que ele vai dividir com a gente. E claro, aí o lado humano, né? Ele é um médico, ele tem toda a história dele também, né? Então a gente vai conhecer um pouco mais em relação a esses detalhes todos, né? Eu vou, eu vou daqui a pouquinho vou convidá-lo, né, para entrar aqui com a gente. Eu tô me ajustando aqui, tá bom? Porque a gente tem que aprender aqui bastante, né? Tecnologia que é a gente precisa aprender bastante. Eu vou eu preciso que ele chame aqui para participar. Bom, aqui essa página, essa parte da página é o Escarolando. O Escarolando a gente bate papo com profissionais, profissionais que vão ajudar a gente, né? Nós como portadores da esclerose múltipla, ajudam em todos os aspectos, né? Seja alimentação, seja acompanhamento de tratamento físico, né? Exercícios físicos, o médico, claro, e tem todos esses aspectos que a gente vai conversando a respeito do que é possível fazer, né? Das melhorias que a gente pode ter a partir disso, né? A partir dessas mudanças de hábito, né? E a gente vai ter vários profissionais. A cada quinzena a gente vai dividindo. Uma vez uma live com o Escarolando. Uma parte vai, daqui 15 dias, a gente vai fazer o Escarolei, que é um bate-papo com portadores da esclerose múltipla. É um bate-papo bem legal também, bem empático, né? Da gente trazer a dor do dia a dia, de quem tem esclerose, né? E aí é bem legal a gente dividir alguns conhecimentos também e também as pessoas compartilharem histórias próprias, né? Eu acho que há um convite aqui para quem está assistindo de mandar perguntas, falar oi e tudo mais, alguma pergunta específica, alguma dúvida, manda aqui pra gente. A gente vai perguntando durante a live, ou depois, ou enfim, X. A gente vai conversando a respeito. Deixa eu ver aqui, o doutor Antônio está aqui. Ele vai entrar. Aí a gente vai começar daqui a pouquinho. Aguardar a entrada dele. Entrou. Fala, doutor Antônio. Tudo bem, E Alan? aí, meu bom? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, com você, família. Tudo bem, tudo bem. Melhor agora, né? Com E essa companhia maravilhosa aqui. muito obrigado pelo convite. É um prazer ir no seu canal, podendo falar um pouquinho do que eu gosto. Vamos levar informações pro pessoal. É, A Ivone já está aqui. E é, a Fabi também mandou um abraço aí para você. a Ivone deve ter em torno de uns 100 mil certificados, que ela não perde nada de esclerose múltipla. É mesmo? Que bom, que legal. Ela é frequentada assídua de tudo, faz todos os cursos, está nos congressos todos. Ela é super proativa. Muito bom, é isso aí. É isso aí. Daqui a pouco vai começar a bombar aqui de pessoal que está assistindo a gente, né? Vai. Bom, a gente já se tornou amigo, né? Até comentei aqui com alguns amigos meus também. Comentei assim, falei, que médico vocês têm amizade para sair para tomar um vinho, para tomar uma cerveja?
O pessoal falou assim, nenhum. Eu falei, então, eu tenho. Ai, ai, É você um prazer enorme. alô, Cortou agora o teu áudio. Cortou, cortou? Falei que você é um cortou. parte, É, né? Que bom, tomara. com certeza. Doutor, eu vou começar aqui perguntando um pouco de você, né? Um Uhum, pouquinho aí da sua história, suas, da onde você nasceu, onde você mora, uhum. as faculdades que você fez, onde está trabalhando agora, de repente algum projeto que você está fazendo. Isso daí vai ser legal para o pessoal te conhecer mais. Uhum. Fala aí para mim. Então, eu sou natural de Goiânia, Hum, diria que sou o goiano do pé rachado, como todo bom goiano fala, comedor de piqui, que ninguém gosta. Fiz faculdade em Brasília. Na verdade, uma história aí no meio do caminho. Comecei fazendo faculdade no interior de São Paulo. Aí, posteriormente, eu transferi para Brasília, onde eu concluí a graduação lá, né? hum, Depois eu trabalhei por 4 anos. Eu fiquei meio perdido, assim, sem saber o que fazer, porque eu sempre foquei muito na área de neuro. Mas a princípio hum, fazer neurocirurgia, mas aí tive um problema de saúde que acabou me impossibilitando de fazer neurocirurgia, e aí eu fiquei meio perdido, assim, agora o que fazer? Aí esse período eu trabalhei um pouco, mas depois eu falei, sempre quis fazer neuro, então se eu não posso fazer neurocirurgia, eu vou fazer neurologia. Estou dentro da área de neuro. uhum, E assim foi, fui para São Paulo, só que antes de passar para neuro, eu passei para clínica médica. Comecei fazendo clínica hum, médica em São Paulo, e quando eu já estava no, no primeiro, terminando, iniciando o segundo ano, né? O segundo ano de residência, curso. eu passei Uhum, em neurologia no Hospital do Servidor Público Estadual. Aí hum, eu abandonei a minha a residência e fui fazer o que eu sempre quis fazer, que é neurologia. tá. E depois que eu fiz a neurologia os 3 anos no servidor, eu fiz uma subespecialização na parte Hum, de distúrbios do movimento. E depois eu migrei para a área de neuroimunologia, que é a área de esclerose múltipla, neuromielite óptica, uhum, encefalites autoimunes, né? Fiz tá. também, na verdade, eu fiz 2 residências de neuroimunologia, subespecialização. Hum, Fiz uma no servidor e fiz uma na Santa Casa de São Paulo, né? tá. E morei 10 anos, né, em São Paulo, onde eu atuei em vários hospitais, e hoje onde eu tenho meu consultório, né? Agora, no início do ano, Uhum. retornei para minha cidade natal, por questões mais familiares mesmo. E agora eu estou fazendo essa ponte aérea entre Goiânia e São Paulo, de 15 em 15 dias eu Tá. estou tentando fazer essa ponte aérea aí. Entrou uma fã sua aqui, a Fernanda. Falou que é o melhor médico que já conheceu. Ela é suspeita. Ela é suspeita. Eu tô nesse fã clube aí também, viu? E ela é uma excelente enfermeira também, viu? Muito, Ai, que legal. muito estudiosa também. Atua bastante nessa parte científica aí. Legal. Referência aqui em Goiânia. Ô, doutor, uma pergunta pessoal. Por que que é esclerose? Então, esse termo, na verdade, muitas pessoas até pensam, né, que esclerose tem a ver com Alzheimer, a pessoa esclerosada, esquecida. Uhum, Na verdade, de uma forma geral, a doença pode levar a comprometimentos cognitivos, uhum, não deixa de ser uma esclerose, mas é um mecanismo de ação totalmente diferente da fisiopatologia uhum, de uma doença com Alzheimer. Não tem absolutamente nada a ver. Mas que pode ocasionar quadros de esquecimento, né? E aí uhum. determinou-se esse nome, esclerose múltipla, mas assim, sem nenhuma ligação direta, né, com a doença em si, Alzheimer, né? Eu ia até te comentar alguma coisa, mas eu esqueci. Não, Brincadeirinha. E
Me fala uma coisa, quando eu sei assim, depois eu vou falar um pouco do- de quando você passa o diagnóstico para né, uma pessoa, como que que tipo de reações você já teve do pessoal e tudo? Conta um pouco assim, mais ou menos. Acho que o diagnóstico de uma doença, seja ela qual for, né, não é uma coisa agradável para ninguém, né? Nem Uhum, para o médico e muito menos para o paciente, né? uhum, A gente tenta passar isso de uma forma com bastante otimismo, tranquilizando o paciente que não tem nada perdido, né, que a vida dele não foi por água abaixo, que assim, dentre as doenças neurológicas, né, que o problema da neurologia é que 99% das doenças têm cunho genético, né? E onde entra a uhum, genética, a coisa aperta na medicina, seja na neurologia, seja na parte de oncologia, né? Então, assim, seja em malformações. Então, assim, a vantagem da esclerose múltipla é que é uma doença que hoje, das doenças neurológicas, é a que mais propicia o maior número de opções terapêuticas, né? sim. E a gente tem evoluído ano após ano, tem sido uma coisa, assim, bem surpreendente, bem acelera. Tem acontecido uma velocidade bem acima do que a gente imaginava. E hoje é Uhum, você ter a doença e ter uma vida normal, sem você ficar uhum, preocupando, tipo, você viver refém da doença. Você tá. simplesmente sabe que tem a doença, toma os devidos cuidados, obviamente, né, como toda doença, Uhum, mas você é capaz de ser visto andando na rua, participando de uma maratona ou de qualquer outra coisa e de repente sim. fala, olha, eu tenho esclerose múltipla e de repente você tem um desempenho Uhum, de uma pessoa rígida que não tem nenhuma doença, né? Então, assim, sim. não é algo fácil, né? Tem casos e casos, tem casos, né, de esclerose múltipla que são mais, como que eu posso dizer? Severos, né? São mais graves, são mais, assim, deixa a gente, obviamente, mais preocupado, mas Uhum, com as drogas que têm surgido hoje em dia, a gente tem conseguido controlar bem, e eu acho que a tendência é, no futuro, a gente controlar a doença de uma maneira assim, ao ponto de deixar ela completamente sem atividade. Falar em uhum, esclerose múltipla, eu espero que um dia a gente possa chegar a esse patamar, né? Eu acredito que sim. eu não vou duvidar da ciência, mas eu acho assim, é um pouco complicado, porque como eu disse, quando envolve genética, né, é uma doença de causas multifatoriais, É. e infelizmente não é possível atuar em todas as causas, mas nas que são possíveis, você já conseguindo atuar, você já diminui muitas consequências decorrentes da doença, muitos sintomas decorrentes da Uhum, doença. Então eu acredito que a gente está caminhando para um futuro assim que a gente vai conseguir controlar muito melhor até os casos graves e as pessoas ter uma vida uhum, próxima do normal. Né? sim. Eu vou comentar um pouco aqui do meu caso, assim, porque eu, sinceramente falando, em muitos momentos eu me pergunto assim, eu não tenho nada, porque eu consigo hoje trabalhar, atuar e, por exemplo, fazer live aqui é uma coisa nova para mim também, né? Uhum, Me coloquei para fazer isso, né? Para levar mais informação para as pessoas, né? uhum, E dividir, né? Dividir conhecimentos e tudo. Até porque foi uma coisa nova também para mim. Então, eu vejo mais, eu falo assim, sinceramente, que eu vejo mais questões positivas do que negativas, né? Porque também eu enfrentei de uma forma boa, né? uhum, Mas claro que não é fácil, óbvio que não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. com certeza. Então, também eu entendo que para algumas pessoas não é assim, não é como é para mim. De repente eu vou, faço exercício, me alimento bem, faço acompanhamento médico, tomo a medicação, não deixo de tomar. E aí também a gente, né, divide bastante isso, porque você participa muito da minha história. Uhum, A luta que é para tomar o medicamento certo, acompanhar, fazer tudo certinho, porque claro que exige aí tempo, exige dedicação,
Uhum. E a gente precisa fazer isso, né? Com A certeza. Fernanda falou aqui que é legal, bacana ouvir isso. Entrou até, eu ouvi agora há pouco, entrou minha irmã e entrou meu cunhado também aqui. Ah, prazer. Estamos fazendo uma live em família aqui. Um Mara- abraço para todo mundo. Prazer estar participando com todos vocês. Então, Alan, essa questão é uma coisa bem individual, né? Cada um vai ter sempre. Uhum, É igual você dar uma notícia de o falecimento de um familiar, de um ente querido, uhum, de uma pessoa. Um é, vai gritar, vai cair em desespero, o outro não vai cair uma lágrima, mas não porque não caiu uma lágrima que ele não tenha nenhum sentimento é pela, isso aí. né? As pessoas já começam a julgar já mal por aí, né? Então a ficha Uhum, cai da maneira como o psicológico daquela pessoa vai absorver uhum, a informação, né? Todo, uhum, toda má notícia tem aquela fase de luto, né? Que a pessoa, né? De aceitação, né? Não é um processo fácil de lidar, né? Mas eu costumo dizer para os pacientes que a vida fica muito mais leve quando a gente aceita o problema e você parte para cima dele, né? Porque eu falo, uhum, ó, a gente só não vai dar conserto em uma coisa na vida, que é a morte. O resto, é, tudo a gente consegue ter uma solução. Pode não ser a que você mais gostaria, mas é possível. E essa solução vai depender de nós, da nossa atuação, da nossa maneira de agir, né? Eu uhum, não entregar para a doença, né? Nunca ficar sim, olhando para o lado. Ah, eu vi um paciente na cadeira de rodas, eu vou ficar na cadeira de rodas? Não sei. é, Não, espero que não. A gente tem trabalhado cada vez mais para isso, né? Até há pouco uhum, atrás, aí, a esclerose múltipla tem uma história aí que eu diria em torno aí de uns 30 anos por aí. Começou mais ou menos aí na década de 80, final de 70 para 80, quando não se tinha nenhuma medicação ainda. As primeiras medicações foram surgir lá para a década de 90, 96, por aí. Até lá não tinha uhum, o que fazer, né? É, então, assim, de lá para cá muita coisa mudou, né? Então, assim, a gente consegue é, reverter esse processo, né? E hoje, uhum, cada dia que passa, graças a Deus, esses pacientes têm chegado, graças à informação que tem sido feita, divulgação, até mesmo através uhum, de entidades como a ABEM, né, que tem levado mais informações para médicos de outras especialidades, né, principalmente clínico geral, que às vezes é o primeiro médico que recebe esses pacientes, ortopedistas também, que recebem esses pacientes. uhum, Então, assim, esses pacientes têm chegado mais precocemente, né? O que antigamente atrapalhava muito no tratamento era a demora no diagnóstico e a falta de opção terapêutica. Hoje tem, graças a Deus, aumentado cada vez mais o número de profissionais com formação nessa área. A gente tem surgido importantes centros de formação no Brasil, né? Região, principalmente a região sudeste sempre foi pioneira em tudo, mas tem sul, uhum, tem, né? Aqui também em Goiás, recentemente abriu residência na Universidade Federal uhum, de Goiás, a doutora Denise Cisteroli. Então, assim, isso tem contribuído cada vez mais, né, para diminuir esse espaço, essa entendi, distância entre o paciente e o médico, né? Então, sim, eu vejo isso com bons olhos, né? E agora com o advento dessas novas terapias, cada vez mais modernas, mais potentes, a gente tem uhum, que frear bem a doença. Você é prova viva disso, você sabe como é que você chegou, uhum, sabe exatamente a sua carga letal. Então, assim, eu falo para os pacientes, viva um dia de cada vez, né? uhum, Viva com alegria no coração, cada um carrega sua cruz, os seus problemas. Eu posso uhum, ter um problema de saúde, mas às vezes eu tenho um outro problema muito mais grave, né? sim, Então, assim, sim, não se deixar levar pela doença, né? Não achar que é verdade. que já quer se aposentar, né? Não, vamos ser Uhum, positivos, vamos mostrar que nós somos capazes, né? A gente sabe uhum, as limitações da doença, né? Não estou dizendo que uhum, vai carregar uma pilha de tijolo, maneira de dizer. Não é dessa forma. uhum, Tem diversas formas de trabalho, né? Não só o trabalho pesado, mas a gente pode trabalhar de diversas formas. O que eu quero dizer é a gente sim, tentar ser útil o máximo possível, né? Para nós e para sim, todos, né? sim, não, é verdade.
Até essa coisa de trabalho, né? O trabalho não precisa mudar. Claro, a gente continua trabalhando, não é impossível trabalhar. Se vai ter que ser diferente, se adapta dentro da condição que a pessoa tem, né? Se Uhum. eu tenho, se de repente, né, acontece da esclerose ser mais forte, né, na pessoa, ela tem que andar de cadeira de roda, tem que adaptar o trabalho também. Vai fazer o quê? É. A pessoa não perdeu a cognição totalmente para ficar impossível trabalhar, né? É. Eu gosto de citar um exemplo que tinha um quadro no programa do Gugu que ele Hum, mostrava muito o trabalho de algumas pessoas deficientes, né? E eu lembro hum. uma vez que me marcou muito um pianista que tocava piano com os pés, assim, melhor do que muito pianista, Olha, toca pela mão, toca com a mão, né? Não pela mão, toca com a mão. E pessoas que pintam quadros, sem braço e sem perna, que pintam com a boca. E eu vendo aquilo, tem, e assim, meu Deus, eu me senti assim péssimo. Eu falei, meu a pai, gente se sente mal, né? mas no sentido bom assim, falei, meu pai, eu Sim, sim. poderia fazer muito mais com, né, sou perfeito e às vezes eu não aproveito tudo que Deus me deu. Uhum. Pô, que tem tantas limitações, consegue fazer uma obra de arte tão legal dessa, né, através É, traz muitas outras coisas junto com ele, né? sim, Muitas outras sim. sensações e eu falei, que coisa espetacular, né? Isso mostra o tanto que a gente Uhum. é pequeno e o tanto que a gente desconhece a nossa capacidade, né? É verdade. E vamos dizer, você informou o diagnóstico da pessoa. Qual que é normalmente a orientação que você faz? A Gleides entrou aqui e ela colocou um post, colocou uma pergunta. Depois a gente conversa dessa pergunta. Eu vi aqui. É, da, do chamado do post, da live. Ela colocou lá a pergunta, depois Uhum. a gente fala dessa pergunta que a gente anotou aqui para você. Então, essa parte de. A minha irmã colocou um negócio aqui que um arquiteto americano, um arqueiro americano que não tem os dois braços. Superação e aprendizado, verdade. Se a gente for procurar, se a gente for ver essas Paralimpíadas aí, a gente fica doido. É, Meu não, amigo, sensacional. até fala assim, esse cara não tem que estar na Paralimpíadas, ele tem que estar nas Olimpíadas normal, porque na Pois é, Olimpíada ele tá levando maneira de dizer, né? Nossa, ele tá pois na é. vantagem, mas é que o cara quer ser tão, né, quer se superar cada dia mais, que Uhum, vai vencendo, né, é verdade. os desafios, né? É impressionante isso. Sim. Mas então, o próximo É. passo, assim que é dado o diagnóstico, né, é assim, a esclerose múltipla, em primeiro lugar, é uma doença de exclusão, né? Teoricamente, nós deveríamos descartar em torno aí de 100, mais de 100 doenças antes de falar que alguém tem esclerose múltipla, tá? Só que isso seria e é humanamente impossível por várias questões. Sim. Existem muitas doenças que não têm marcadores diagnósticos, então difícil você descartar. Imagina que se você fosse descartar todas essas doenças, quanto tempo você levaria para descartar Uhum. elas, né? Muitas delas provavelmente não teria cobertura, seja por planos de saúde, muito menos pelo SUS, né? Que é muito mais restrito ainda, né? E outros aspectos que eu posso estar dizendo assim, o tempo que levaria para chegar a essa conclusão seria Uhum. muito diagnóstico e esse paciente retardaria mais ainda o tempo de O tratamento. tratamento, né? É. A maior barreira que a gente enfrentou ao longo desses anos. E o que a gente quer é que tão logo seja feito o diagnóstico, ele inicie o tratamento. Então, a gente descarta aquelas doenças que são mais prevalentes, que têm um Uhum. comportamento muito parecido com esclerose múltipla. Então, você descarta Uhum. as doenças infecto-contagiosas, doenças reumatológicas também de cunho autoimune,
você já está autorizado, né? Obviamente levando em consideração os aspectos radiológicos da doença, né? Quadro sim. clínico, você inicia o quanto antes esse tratamento, né? Com o intuito de realmente aproveitar o que a gente chama muito no nosso meio de tempo de janela, né? São janelas de Hum. oportunidade. Então você tem que iniciar esse tratamento quanto antes para evitar que esse paciente, né, Piore, né? se progrida, né? Seja um Sim. paciente com esclerose RR, que é a remitente recorrente, seja o paciente com esclerose PP, que é a forma mais agressiva de esclerose múltipla que a gente tem, né? E agora a forma secundária é uma forma que já decorre, já advém dos pacientes, né, que acumulam sequelas, né, da esclerose múltipla remitente recorrente ao longo dos anos. Com o passar do tempo, depois de um determinado tempo, eles vão evoluir para uma forma secundária e o nosso papel é retardar esse tempo o máximo possível. E a gente tem Hum. conseguido fazer isso com as novas drogas, né? E a gente Sim. pode estar comentando mais adiante sobre essas questões. Mas tão Tá. logo o diagnóstico seja feito, a gente inicia o tratamento. Até você falou de EMPP, né? A primária progressiva. Uhum. E aí ela perguntou no post lá, ela perguntou se a EMPP não é inflamatória, ela é o quê? Ela Então, perguntou. e na verdade, não é bem assim. Ela é uma M que tem um processo degenerativo muito importante, muito mais acelerado Hum. que a MRR. E o processo de Hum. imunização nela ocorre. Ela pode ser uma doença que tem atividade, pode ter processo inflamatório e pode ter uma PP sem atividade também, entendeu? Uhum. É que na verdade a MPP é uma doença que às vezes os surtos não são tão bem caracterizados igual na Uhum. MRR. Então a gente tem que lançar a mão de outras ferramentas, obviamente através do nosso conhecimento e experiência, para a gente suspeitar que o paciente, na verdade, né, tem um tipo de EM que não é a MRR. Mas existem as EMs, elas são divididas com atividade e sem atividade. Da mesma forma que tem a Uhum. MRR sem atividade, tem a MPP sem atividade. E tem a Entendi. MPP com atividade também. Não é que ela não tem um processo inflamatório, é que o processo degenerativo dela é muito mais marcante do que na MRR, entendeu? Entendi. Entendi. E aí ela continua aqui, alimentação não inflamatória tem efeito nesse tipo de EM? Assim, de uma maneira geral, independente do tipo de EM que a pessoa venha a ter, se é RR, PP, PP, a alimentação tem um peso importante na doença, tá? Não Uhum. importa a forma de esclerose múltipla. Com certeza, optar por alimentos não inflamatórios, com certeza tem um ganho, né? Evitar alimentos ricos em sódio, ricos em açúcares, né? Essas barrinhas de cereais, esses cereais Uhum. açucarados, gorduras saturadas, né? Até mesmo excesso de carne, tá? É considerado prejudicial, carboidratos em excesso. Aí você pega e fala, opa, então eu não posso comer nada. Não, tem muita coisa boa que a gente pode comer. Ninguém está falando aqui que você não pode comer proteína, né? A gente está falando que evitar a proteína é Evitar. bem-vinda, né? É saber como uma proteína mais magra, com menos gordura, não vai comer aquela picanhona gordona, né? Come Ah, doutor, pô, não fala assim. tudo. A gente não quer tirar aqui o prazer, a gente não pode perder o prazer de viver também. Não estou dizendo que Ah, não verdade, verdade. pode comer, mas é importante saber comer, é o que eu falo, né? Como comer, Uhum. quanto comer, né? Qual a frequência É que verdade. ter isso. Não é que você nunca mais pode comer, de repente, uma picanha. Mas esses alimentos ultraprocessados, que a gente chama, que tudo que você precisa abrir embalagem, não é algo bem-vindo, né? E hoje, Uhum. independente de esclerose múltipla ou não, existe uma relação muito grande entre o cérebro e o intestino. Isso, né, já se suspeitava disso através de outras doenças, igual doença de Parkinson, antes da doença se manifestar no sistema nervoso central, ela, anos antes, 15, 20 anos antes, até 30 anos antes, ela já se iniciou no intestino do paciente. Olha, não sabia isso aí, eu não sabia.
A doença de Parkinson, sim. E aí, depois que ela vai se manifestar no sistema nervoso central. Então, essa relação que existe, né, da alimentação com o cérebro é muito importante. Então, é Uhum, válido hábitos alimentares saudáveis. Tá? Não significa que se te der uma vontade de um dia comer um McDonald's, você não possa comer. Ir comer, vai comer, mas é como eu disse, é a frequência que você vai fazer isso, a quantidade que você uhum. vai ter, né? Eu tenho uma Nutri que me deu orientações e tudo, e ela falou, se você come algo ruim um dia, o outro dia evita ao máximo. Aí o outro dia você tem que compensar aquilo que você fez de errado, né? Errado entre aspas, né? Uma alimentação ruim ou ultraprocessado, alguma coisa assim, você tem que minimizar no outro dia ou na semana, minimizar total, né? Uhum. A gente aqui, minha esposa e eu, a gente reduziu a zero praticamente o de ingerir do glúten. Uhum. Glúten e lactose praticamente saiu da nossa casa, não tá mais, né? O leite Então, prejudicial, glúten, trigo, são alimentos trigo, é. inflamatórios, né? Muito Uhum, inflamatório, muito. Independente de qualquer doença, tá? Isso eu falo independente, tem doenças específicas do intestino que a causa dessas doenças é justamente a ingestão de glúten. Tem uma doença que causa intolerância ao glúten. Então, assim, por isso que eu falo, é importante a alimentação saudável, independente da doença que você tenha. E não você passar a se alimentar melhor pelo fato de você ter aquela doença, entendeu? A gente deveria ter essa consciência, né? Por que os atletas têm tanto essa consciência, né? E outra uhum, a parte da nutrição, da questão de atividade física tem ganhado muito espaço no nosso país. Isso pode ser percebido pelo número de academias que tem aberto, né? Número de uhum. profissionais que têm voltado a sua formação para essa parte de alimentação, né? Nutricionistas super bem formadas, né? E Especializados, né? especializados, né, que entendem assim da doença, né? Então assim é uma coisa que cresceu muito assim merece a nossa atenção. Uhum. Eu vou só fazer um parênteses aqui. O Diogo é um atleta aí também, né? Que eu acompanho bastante. Ele falou aqui do Levi. O Levi é Nutri. Então ele deu um, tá aqui puxando o saco do Levi. E o Levi, ele também tem EM. Então é um caso aí para a gente estudar e acompanhar, e é um cara de alto rendimento também, né? Um atleta de alto rendimento também. Tô vendo E o aqui. Levi é um cara que eu admiro bastante também. Ele faz levantamento, né, de peso, né? Legal. O Diogo faz powerlifting e o Levi, até onde eu acompanhei, já vi alguns históricos dele, ele é nutri e ele também fazia fisiculturismo, é um cara monstro, assim, fortão, né? Legal. Bem legal. E Legal. a, teve uma aqui, acho que foi a Maria. A Maria tá com saudade de você, viu? Ah, obrigado, Maria. Saudade de você também. Maria Miranda. Paciente minha também. É? É, Ai, que legal. gente finíssima. Um amor de pessoa. É. É. Doutor, e a ABEM? Conta um pouquinho da ABEM. Então, a ABEM é uma instituição sensacional que poucas pessoas eu acho que conhecem, né? Eu vejo até pelos próprios pacientes, não sei se pelo fato de ficarem meio chocados, né, com o diagnóstico, Uhum, mas assim, eu vejo que eles às vezes até demoram um pouco procurar. E a dica que eu posso deixar para eles é que se eles puderem procurar bem, tão logo recebam o diagnóstico, eu acho que é sensacional, porque é uma associação, né, que ampara bem o paciente, né, tem várias atividades dentro da ABEM, fisioterapia, uhum, né,
tem atividades, tem psicólogos, né? E Uhum. as atividades, massoterapeuta, né? E tem gente que faz eletroestimulação. Então, assim, ela oferece bastante oportunidades. A gente já teve bem mais profissionais, mas infelizmente a pandemia prejudicou um pouco a gente. Mas, assim, eu sugiro os pacientes que receberem, né, o Se tiver diagnóstico, alguma dúvida, né? tem alguma dúvida, tá procurando para estar recebendo as orientações, né? A gente Uhum. tem o nosso, eu e o Guilherme, a gente está lá dentro do possível, a gente tenta atender todo mundo, né? A demanda às vezes é um pouco grande, mas dentro do possível a gente sempre está disposto a atender, tirar as dúvidas, né? Mas eu acho que é um lugar que todo mundo deveria ir, conhecer, né, um dia, para ver o que tem de legal lá, o que é feito lá, né, Uhum. cursos que tem. É uma associação que, assim, você sabe que sofre muito por uma questão, né, que não recebe tanta ajuda, né, de fora. É uma coisa assim que isso é uma realidade Brasil, que é difícil a gente Uhum. conseguir esses patrocínios aí, mas a gente sobrevive fortemente tentando fazer o máximo de nós para fazer o melhor pelo paciente. Eu sou um pouco, eu não posso falar muito, né? Que a ABEM, eu conheci você a partir da ABEM também, né? E todo o acompanhamento que eu faço da doença, tudo, foi a partir da ABEM e dos profissionais que ali estão, né? Uhum. Você é um, a Ju, com um trabalho lá que eu faço com ela também. A Gessila tá aqui, ó. A Gessila tá da ABEM aqui também. Gessila é uma das pessoas sensacionais lá da ABEM. Ela e as É, meninas todas. é. Não, todo mundo lá, eu adoro ir lá, ficar lá o tempo todo. Estou fazendo um tratamento junto com o Dr. Maurício também, Sim, né, excelente, da neuropsicologia. com certeza. Fiz a neuromodulação, então é um negócio bem legal. E semana que vem, graças a eles também, eu vou fazer uma visita no Centro Paralímpico, né? Ó, Vou conhecer lá também. comentou Quem comigo. sabe? Não, é muito bom. Que bom que você engajou aí nesse projeto, vai fundo. Você que está bem focado nessa parte aí de esporte, né? Eu acho que Pode, cara. esporte é sensacional, né? Para Uhum. de uma maneira geral, não importa qual seja, desde que seja praticado de uma maneira salutar, né? Mas eu desejo Uhum. sucesso para você. Ah, tem aqui a Simone, falou aqui que realiza tratamento no hospital, peraí, no Hospital Albert Einstein, esclerose múltipla amiotrófica bilateral. Ela passa pela BEM. Ela também vai lá na BEM. Ah, legal. É uma outra doença, né? Essa Hum. foge um pouco da esclerose múltipla propriamente dita. Ela está falando da esclerose lateral amiotrófica. É isso que eu entendi. Hum. Mas a gente provavelmente ela já está lá há algum tempo, né? Então Uhum. e acolhe esses pacientes também. Tá. Tem uma outra pergunta aqui que foi colocada no, no Instagram também, da Suzy. Se o que causa surto é inflamatório, por que o emocional agrava a esclerose múltipla? Essa é legal. É que, na verdade, a questão emocional por si só, se você parar para pensar, eu, sem doença nenhuma, tenho uma depressão moderada, grave, tenho uma ansiedade, tenho um transtorno afetivo bipolar, né? Uhum. Pensar pela doença em si só, são doenças que causam fadiga, desânimo, desmotivação, né? Você perde a vontade de fazer as coisas. Aí você entra para uma doença, né? A esclerose múltipla, que causa já fadiga pela própria desmielinização. O paciente já se sente Uhum. cansado, principalmente nos dias quentes, né? Então ele já tem as limitações que a própria doença já causa. Somados a essas outras causas, isso agrava ainda mais, tem um peso muito maior. Uhum. Tanto Uhum. isso é muito comum
quando a gente está diante de um surto e a gente sabe que o paciente tem um componente emocional importante, o nosso desafio é justamente esse: saber se o paciente realmente está tendo um surto de esclerose múltipla, se ele de repente está tendo uma atividade de doença, se ele está tendo um Uhum. surgimento de uma lesão nova que está captando contraste, ou se realmente é puramente emocional, que a gente dá um outro nome para isso, a gente chama de distúrbio funcional. E eu já me deparei com essa situação várias vezes na Santa Casa, da gente pegar pacientes que não conseguiam levantar o braço. Você jurar, Olha. ó, tá tendo um surto. Aí você revirava o paciente, maneira de dizer, de cabeça para baixo, Uhum. todos os exames, fazia imagem e não achava nada. E no final você ia avaliar, obviamente, todo o retrospecto, todo o ambiente que o paciente vive, toda a história, e aí você Uhum. tinha realmente um componente psicológico, né, por detrás disso. Uhum. Então, assim, na verdade, sem a esclerose múltipla, essas doenças por si só elas já são bem incapacitantes. Tanto é que é causa de afastamento de trabalho, né? Tem pessoas que nunca conseguem voltar mais ao trabalho porque tem depressão grave. Né? Aí imagina a Olha. doença que já causa essas limitações, né, pelo próprio processo degenerativo. Então, Uhum. é um peso que se dobra, né? É dois pesos Uhum. carregando. Por isso que é bom a gente, Sim. né, fazer o tratamento, né? A gente sabe que, como eu disse, tem pacientes que reagem de diversas formas, tem pessoas que Uhum. pensam em aceitar um tratamento psiquiátrico. Eu acho importante isso. O paciente tem que fazer esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tomar as medicações, porque isso é benéfico. E se ele conseguir reverter esse processo, trabalhando essa parte emocional, amanhã essa medicação pode ser retirada. Não são medicações. Uhum. Todo mundo pensa que que medicação antidepressivo cria dependência. Antidepressivo não cria dependência. São outras medicações que causam dependência, mas antidepressivo não. Na verdade, o que eu costumo dizer para os meus pacientes que o que causa dependência nele é o fato dele não conseguir reverter aquele processo, não conseguir trabalhar Uhum. a ansiedade dele, driblar a ansiedade dele, não conseguir trabalhar com as coisas, né, com as angústias, com os traumas que afetaram a vida dele e reverter, tentar virar essa página e ter uma vida, né, fazer um novo começo, né? Aí ele fica dependente mesmo, porque aí tira o remédio e volta a estacar zero. Da mesma forma eu falo que só tomar o remédio não resolve também. Não adianta, né? Tem que fazer as duas coisas associadas. Você é casado com uma psicanalista e você sabe o tanto que eu Uhum. isso, a psicanálise Sim. avalia fundo essas questões, tem que ter Uhum. esses tratamentos em conjunto. Porque eu acredito Sim. muito mais no tratamento da psicanálise, ou do tratamento psicológico em si, do que o tratamento medicamentoso. O tratamento Uhum. medicamentoso é uma coisa paliativa, né? É um auxílio que a gente dá, é aquele empurrãozinho para o paciente vencer aquele momento, que a gente espera que seja transitório. Óbvio, muitas vezes nem sempre vai ser, mas se ele fizer lançar a mão dessas outras ferramentas, eu acho que isso fica mais fácil dele, né, vencer essa etapa, né? Sim. Eu acredito muito nisso também, e eu acho que a medicação é essencial, assim como o esporte é essencial, é obrigatório. A gente não pode deixar de fazer qualquer tipo de atividade física, né? Uhum. Então, eu acho que seja lá um trabalho, seja um esporte, uma musculação que seja, algum tipo de tratamento paralelo, né? Não só a medicação. A medicação é como você falou, é paliativo, é um item. Agora, se não fizer o restante, ela vai ficar cada vez mais dependente dessa medicação, porque se não tomar a medicação, não tem qualquer outro tipo de, de efeito, de melhoria, alguma coisa assim, se não fizer as outras coisas, né? Com certeza. Uma alimentação melhor, um tratamento psicológico, fazer uma psicanálise, fazer uma terapia, tem todos os efeitos em conjunto, né? Não é só uma coisa, não é só um dos itens, é É todo um tratamento, né? um conjunto, né? É um conjunto É um de conjunto. coisas, né? Uhum. A gente vai ver muito paciente que tem esclerose múltipla
que não toma nenhum remédio também. E você olha para ele mesmo fala, eu tô melhor do que quando eu tomava. E aí, Olha. é aí que entra essa questão emocional, né? Às vezes, Uhum. pô, tá de bem, aceitou a doença e falou, não, vou seguir minha vida. Então, assim, a gente sabe que o fator emocional tem esse peso mesmo, né? É, Uhum. existe essa suspeita de que o gatilho dessas doenças autoimunes realmente sejam algumas coisas que provavelmente essas pessoas tiveram no passado, alguns traumas, que isso desencadeia uma série de reações Uhum. no organismo, né, produção de várias citocinas inflamatórias que pode culminar, né, nessas doenças, né? Então a gente sabe que tem Sim. um efeito disso. Então é importante essa questão. Se você souber dominar o seu psicológico, com certeza as coisas ficam muito mais leves, né? A vida fica mais leve. Uhum. É verdade. A Simone estava contando bastante aqui do caso dela. Deixa eu ver aqui se eu consigo ler. Que ela tá aqui em tratamento de 17 anos já, né? Já está atuando todo. Há 15 anos está aposentada. Está contando bastante aqui em relação do que... Ah, falou que tudo vai ficando ruim, difícil, e só a gente entende de fato, sim. Porque a gente vive isso daí o tempo todo, né? Então Uhum, a gente tem que ficar de olho o tempo todo, né? A parte emocional, ela falou agora. A uhum. parte emocional tem que ficar de olho, A tomar conta da gente, né? gente sabe que as doenças hoje não, né? Já tem tempo que a ciência sabe disso, mas a doença começa no psicológico, né? Até Uhum, testar no corpo, a primeira parte que é afetada é a parte emocional. Depois que começam a surgir as consequências no corpo, né? É assim no uhum, diabetes, né? E em várias outras doenças, né? tá. E fala um pouco de você, doutor. O que que você tem de conhecimento aí de vida? Você teve algum caso aí na tua família relacionado à esclerose ou alguma coisa similar, alguma coisa do tipo? O que que você conta aí pra gente? Então, assim, na família não tive nenhum caso, assim, né? Embora a gente saiba que 5% dos pacientes com EM tem algum parente, né? Um irmão que também tem. Sim. E em torno de 15% dos pacientes que têm esclerose múltipla, ele tem pelo menos um parente de primeiro grau também com a doença, né? E tem Hum, também que a gente vê que tem os dois irmãos, como eu disse, 5% tem um parente, né, um irmão que tem a doença. Mas na minha família, nenhum caso, assim, mas é uma doença, assim, que tem essa questão genética, como eu disse, que pega, né, que pesa uhum, nessa, nessa questão. Mas, assim, já me deparei com situações, assim, inusitadas, assim, na Santa Casa, de diagnósticos, às vezes, assim, você faz o diagnóstico de um irmão, pouco tempo depois o outro irmão aparece lá com sintoma, sabe? Isso caramba, já aconteceu. Ou caramba. de primeiro grau, pouco tempo depois veio a descobrir também. Então, assim, embora não seja uma coisa frequente, né? Mas acontece. Uma regra, né? Não é regra, né? Na esclerose múltipla, eu tô há pelo menos aí uns 4 anos, eu posso dizer, já fazendo isso, né? Eu fiz, como eu disse, minha especialização tanto lá no servidor também eu fiz neuroimunologia, e depois eu fiz também na Santa Casa. Aí eu fiquei Hum, um tempo lá, no ambulatório, ajudando o pessoal. Então, assim, a gente com certeza se depara com muitas situações desafiadoras, casos difíceis, né? Os dramas que a gente vive como médico também, quem às vezes está de fora pode pensar que a gente não está nem aí, mas a gente vive numa briga eterna, porque obviamente a gente quer o melhor para os nossos pacientes e a gente infelizmente barra numa legislação bem complicada, com vários entraves, né, com muitas burocracias, uhum, mas graças a Deus as coisas, acho que mesmo com dificuldade, tem caminhado. A gente prova disso aí que ano passado o Alcrevos foi incorporado até no SUS, embora ele ainda
não esteja sendo distribuído. Eu acredito que muito em breve isso deve estar acontecendo, né? E a gente espera que isso aconteça com as outras drogas que chegarem também, né? Com a Uhum, cocaína que já chegou, que está no rol da. Quer dizer, nem no rol da ANS ainda está, né? Às vezes tem que entrar com um mandato. uhum. Não está no rol, tá? Melhor corrigindo. Quando o paciente precisa, a gente tem que entrar, às vezes, né, com Na justiça, né? isso, infelizmente, é assim, mas a gente Uhum. espera que isso se reverta, que em breve ela também possa fazer parte tanto do rol, né, da ANS, quanto entrar para o SUS também, né? Mas É, é bem complicado, porque a gente às vezes fica de mãos atadas, a gente de repente chega no limite máximo, no limite da terapia que você pode chegar, naquela medicação mais potente, e você sabe que tem um outro remédio que você pode passar, entre aspas, pode passar, mas que não faz parte do não protocolo tá. de crises do governo. E aí você fica mal, porque já teve situações de colegas em outras instituições, em outros hospitais, prescreverem a medicação e depois o próprio hospital mandar a conta para o médico pagar. Caramba! Sério? Já aconteceu isso, já. Já. Nossa! E não foi baratinho, não, porque o colega já tinha passado várias vezes, né? E aí Caramba! o paciente entrou com o mandato, mas aí depois voltou para o médico. Aí ele teve que entrar também na justiça, aquela coisa. Então, assim, a gente espera que o Caramba! passe Olha, essa daí eu não nem imaginava. Aí o médico vai lá e tem que pagar a conta. mandaram a conta para a doutora lá. Esse é um caso que aconteceu no interior de São Paulo, mas acho que ela conseguiu reverter, mas também nunca mais teve coragem para poder de É. novo, né? Porque você vive numa insegurança, né? Infelizmente, a gente tem muitos desafios na nossa profissão, sabe? A Simone perguntou aqui se você atende na Santa Casa da Santa Cecília. Isso. Até fevereiro, não, até fevereiro não. Até janeiro eu estava lá na Santa Casa com o pessoal. Sim. Não assim, no atendimento direto, porque eu estava mais auxiliando. Às vezes tirava dúvida de algum residente, né? Discutia alguma coisa com os residentes. Fazia Uhum. outras coisas lá, outras atribuições, né? Que me eram dadas. Mas não de sentar lá na cadeira e atender. Mas eu estava lá até janeiro. Agora, com essa questão da mudança, eu saí, né? Eu não continuo mais. Uhum. Voltou para a terra natal, né, doutor? Sei, pra terrinha. Eu não queria muito, não. Gosto muito de tava bem aí, tava estabilizado, mas Uhum. são outras questões que vão surgindo que não tem como a gente, às vezes, fazer tudo que a gente quer, né? A gente, às vezes, tem que dar Uhum. dois passos para trás para dar um para frente, né? Então, tá Ah, sendo, normal. tá sendo um novo começo, tá sendo bem desafiador. Você voltar a adaptar, porque cada cidade tem sua maneira de funcionar, né? Mas Uhum. com fé em Deus a gente chega lá. A Fabi falou para você voltar para São Paulo aqui. Ah, é? Olha, eu por mim não teria saído daí nunca, viu? Eu sonho com São Paulo todos os dias. Sinto falta até do trânsito daí, viu? Do frio, que aqui é um inferno todos os dias de calor, 30 graus, assim, quando tá É? que é o clima seco, umidade baixíssima do ar, mas é aquela coisa, tem as vantagens e as desvantagens, né? O custo de vida é um pouquinho menor, não é lá essas coisas também, porque eu acho que no Brasil está tudo mais difícil, né? Mas Uhum. as distâncias são menores, talvez um pouco Sim. mais de qualidade de vida do que o que eu tinha em São Paulo. Embora eu não tivesse tanta qualidade de vida, eu era muito feliz com o que eu fazia, gostava do meu trabalho, sempre gostei de trabalhar bastante. Mas assim, você tem um pouco mais de qualidade de vida, com certeza. Uhum. Sim. Mas espero um dia É. voltar para São Paulo, nem que seja aposentado para estar morando. É, você comentou um pouco aí do ocre, né? O ocrevus.
E aí vai um adendo aí que eu tomo esse medicamento. E Uhum, antes eu tomava o Natalizumab, até por pessoal que está acompanhando aí um uhum, comentário. O Natalizumab ótimo, porque arrumou minha vida, né? Porque eu tava realmente tendo muito surto, tava com dificuldades bem grandes. E uhum, aí melhorou bastante, né? No começo lá, eu lembro uhum. que você que é o meu doutor desde sempre, né? Eu Obrigado. acho que entrou uma parente sua aqui, o Rosana Yazbek. Ah, eu não sei nem como que esse povo tá entrando, porque eu não falei pra ninguém, eu não gosto de divulgar. Eu sou bem, Deveria falar, né, doutor? Pô, eu sou bem tímido pra falar, eu falo isso pra todo mundo. Eu tô até surpreso que eu tô bem calmo, né? Geralmente eu fico nervoso, assim, falando papo, mas hoje eu tô bem calmo. Mas eu não divulguei pra ninguém, assim. Só falei que eu tinha uma live, mas não passei nada. Aí eu já vi uns sobrinhos meio hacker que eu tenho, que foi entrando. é, E aí é. foi surgindo outras pessoas, amigos antigos que estão morando até em outro país. Olha só, que maravilha. Abraço. Então, aí eu só complementando, eu tomava o Natalizumab, era muito bom, já estava ótimo, assim, né? E aí eu passei por Ocre. Foi esse ano aqui, a primeira dose só eu tomei, né? Só a primeira dividida em duas, né? Uhum. E é melhor ainda. Até a Fabi comentou aqui, deu um comentário aqui, falou que o Ocre me dá larica, que eu tô comendo um monte. É, te dá bastante apetite? Como bastante, como bastante. Não, não tanto, né? Não tô abusando nada, mas eu como bem. Tô Não, você comendo bastante. para comer. E é o correto, né? A esclerose É. múltipla, a recomendação que a gente dá para os pacientes é que aqueles que estão acima do peso tente, né, emagrecer o quanto antes, porque isso é um fator que pesa na doença, né? Isso ajuda Uhum, a progredir mais rapidamente para a forma secundariamente progressiva. Então não adianta nada só tomar o melhor remedão, ter o melhor médico, não é só isso, né? É um conjunto, é uma boa alimentação, cuidando da saúde, atividade física, tentar ficar dentro do peso, né? E obviamente está sendo bem medicado também, que isso com certeza é fundamental, né? Mas é. a questão do peso, tabagismo, são fatores que têm um peso bem importante na esclerose múltipla. Uhum. Eu até conto um pouco, assim, né, da minha história. Eu abusava mais muito do álcool e também eu fumei pouco tempo na minha vida, mas eu fumei, né? Isso daí é um problema também, né? Uhum, E aí eu acho que um grande fator que me piorou, teve mais efeito na doença foi o álcool mesmo. Foi a parte alcoólica, né? O abuso do álcool ou constância, não sei que tipo de análise é possível fazer em relação a isso, mas eu tenho na minha cabeça que uhum, foram fatores bem importantes assim para chegar nesse diagnóstico, né? uhum, Isso daí foi com certeza alguma coisa, né? uhum. Não, com certeza, tudo tem um peso, né? Tudo. Uhum, O álcool nunca foi benéfico em nenhum momento, né? A gente, quando eu falo, se você for beber álcool, beba então um vinho e saiba beber também. Não é porque é vinho que você pode também virar a garrafa, não é por aí, né? O teor alcoólico do vinho é bem maior do que de uma cerveja, mas em compensação uhum, é uma bebida muito mais salutar, né? Então é uma bebida que tem seu efeito anti-inflamatório também, então uhum. é excelente. Mas álcool realmente não combina com, É, com nenhuma doença, né? Muito menos com EM. é verdade, é verdade. E falando um pouco aí da questão sua, né, de profissional e tudo, você sente algumas vezes algum tipo de falta de empatia? A gente fala muito de empatia das pessoas com o doente, com a pessoa que tem o diagnóstico da esclerose. Mas e o contrário? De repente não falta um pouco de empatia com você, profissional?
Uhum, que tem lá, tem a tua família, você ganhou um bebê agora, recentemente, você tem uma questão, você mudou de São Paulo para Goiânia, não é uma coisa fácil, é uma coisa complicada, né, para mudanças e tudo. uhum, Não faltam, às vezes, um pouco de uma empatia inversa, né? Não só você pensar no doente, mas o doente pensar em você, te tratar como humano, né? Uma pessoa é um ser humano também, né? O médico também é, né? uhum. Isso foi uma pergunta excelente. É aquela coisa, né? O ser humano, ele sempre quer que o outro se coloque no lugar dele, mas ele nunca se coloca no lugar do outro também, né? Não é porque Uhum, eu não estou. É óbvio que o paciente está fragilizado, ele tem que ter toda a atenção, todo acolhimento, uhum, respeito. Isso é uma coisa que não pode faltar no médico jamais, porque senão ele escolheu errado a profissão, ele pode deixar de ser médico ali. Mas a gente também tem nossos problemas, nossos conflitos, problemas pessoais, familiares, de saúde, né? E às vezes a pessoa acha que você está ali o tempo todo ao dispor dela, né? Porque uhum, eu te paguei a consulta, então qualquer hora eu estou ao seu dispor. Quem é meu paciente, quem acompanha comigo, sabe que, assim, não é querendo, não estou fazendo propaganda nem nada, mas assim, são poucos os médicos que ficam dando o telefone para os seus pacientes. Mas eu diria que uhum, a pessoa de fácil acesso, quando precisa falar comigo, eu sempre falo, se é urgente, me liga, né? Se às vezes manda uma mensagem ali na hora eu consigo ver, eu respondo. Mas, assim, a nossa vida é muito corrida, nós trabalhamos muito, 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 muito mesmo. Né? Às vezes, assim, eu trabalhava lá em São Paulo, às vezes 6 semanas, né, para descansar um dia, né, um dia de uma uhum, semana, né? Às vezes quando trabalhava menos era 4. Mas, assim, as pessoas acham que você não, você está ali ao dispor. Eu falo isso porque quando eu trabalhei em emergência, às vezes eu tinha que parar para almoçar. E às vezes, obviamente, a emergência nunca fica desamparada, sempre tem um outro colega, mas uhum. não pode ficar vazia. Mas aí um pouco que você para, vai comer, os pacientes às vezes te xingam, falam um monte de desaforo para você. É, Caramba. gente, assim, acho que todo médico que trabalha em emergência já passou por isso, sabe? Então, assim, é fácil a gente querer que os outros enxerguem nosso lado, mas a gente também tem que ter esse outro olhar, né? Que todos Uhum, feitos de carne e osso, todos nós temos problemas. Eu sei que naquele momento a pessoa é a mais necessitada, mas ela tem que refletir também, ter bom senso, né? Saber até que ponto ela não está sendo inconveniente, né? Porque tem gente que às vezes quer fazer a consulta por celular, né? Uma coisa é você tirar uma dúvida, né? Igual os pacientes que me conhecem sabem, me ligam, me perguntam, eu não acho ruim, jamais. Eu acho que eu nunca respondi ninguém com grosseria, né? Mas assim, eu falo casos de outros pacientes que às vezes, nossa senhora, é complicado, viu? Mas faz parte da profissão, faz parte. conta, aproveitando aí, conta um caso X, o que você quiser. Conta um caso aí aleatório aí de alguma coisa que te lembra, que te recorda aí. Conta um caso aí pra gente. Passagem assim na história, pode ser na história médica, sim, independente de. Pode. Bom, um caso que me marcou muito na minha formação foi quando eu estava passando, estava no meu internato, estava para terminar a faculdade, estava no estágio de ginecologia e obstetrícia. E eu estava na Hum, unidade e uma paciente virou para mim e manifestou vontade de ir no banheiro. E o parto ia ser normal. Eu falei, opa, calma aí, vamos lá no banheiro. É a chance que, quem sabe, a gente faz um parto mais, né, assim, menos contaminado, né, hum, mais higiênico. Só que, na verdade, obviamente, né, cruzão, né, ainda aprendendo, essa sensação de evacuação é uma sensação que toda mulher sente na hora que ela está em trabalho de parto. E aí ela entrou no banheiro e eu fiquei na porta com a cadeira de rodas esperando ela. E eu vi aqui, eu falava, e aí, vamos, vamos. E ela não ia. E de repente ela falou, doutor, eu acho que tá nascendo. put- Foi uma comédia. Meu coração quase que saiu pela boca. Já gritei a minha chefe ali.
Nossa senhora, foi uma situação bastante tensa, rapaz do céu. E já passei por Não. divertidas também, às vezes de chamar um paciente na frente, que quando você falava o nome do paciente, parecia, eu não vou lembrar do nome do paciente, isso foi uma vez no Hospital das Clínicas em São Paulo. Era um palavrão, que era um nome meio japonês, assim, mas quando você falava o nome do paciente, o povo parou na sala e começou a rir na hora. E aí eu não aguentei, e também comecei a rir, sabe? E Nossa, foi uma comédia, cara. Nunca tanto na minha. Até o paciente, depois que ele se apresentou, ele falou: doutor, eu não vou falar nada porque realmente foi muito engraçado. Até eu ri. Até eu ri. é impossível, né? Tem hora que não dá. Não, não dá. Não dá. Dava para fazer um livro das histórias assim de medicina. Obrigado, pessoal. Pessoal falando aqui. Obrigado pelo carinho. Também amo você. Mora no coração, viu? Que legal, doutor. Bom, foi muito legal aqui o bate-papo com você. Profissional aí mais do que amado e amado pela gente também, amado por mim. Obrigado. Eu te respeito demais, te admiro demais. Agradeço. Além do meu médico, eu considero você como um grande amigo meu. Se Obrigado. tornou, né, um grande amigo. Espero aí em breve a gente visitar vocês aí na Casa Nova, É um prazer. pegar pegar a Luísa no colo, Vai ser conhecer a Luísa pessoalmente. Vocês são muito bem-vindos. Eu até como, É, sabe? eu quero levar aí uma bela de uma garrafa de vinho para a gente tomar junto, brindar. Viu? Casa de italiano, vinho não pode faltar. Nem azeite, né? Nem azeite. Nossa, aqui azeite, uma garrafinha de azeite vai embora rapidinho. Eu Então, agradeço muito, doutor, que foi ótimo aí o bate-papo. Eu acho que trouxe aí bastante informação. E aí eu queria pedir para você uma recomendação básica aí de itens que você de repente lembra para uhum, os diagnosticados, né, com esclerose. uhum, Quais são os principais pontos que você pensa em relação aos cuidados, né? uhum, Elencar aí, de repente, os pontos aí que você acha que uhum, são interessantes para finalizar aí, de repente, se você quiser mandar um abraço para todo mundo aí, fica à vontade. uhum. Estou mandando aqui um abraço aqui pro Rogério, meu cunhado, para minha irmã, para a Fabi, que estava tudo aqui acompanhando. Obrigado, sua irmã também, a todos os que ouviram a gente, a Ivone, muito obrigado, viu? O Rogério é um monstro do arco e flecha. Esse cara é É, monstro. que legal. É. Então, Alan, é assim, o que eu costumo falar para os pacientes, fazer fisioterapia sempre. Igual a gente fala fazer atividade Uhum, física, terapia é um tipo de atividade física. Se você puder fazer a fisioterapia e, além da fisioterapia, atividade física, melhor ainda, ponto para você, uhum, ganha você. Mas independente de você ter tido algum surto motor, ter alguma sequela, né, de perda de força ou não, a atividade física, a fisioterapia é importante para você sempre estar mantendo um tônus muscular, né, adequado, até para se caso um dia você vier a ter um surto, né, e você ficar acamado por um tempo, você não queimar a sua reserva, porque às vezes você é uma pessoa que tem um perfil, um biotipo mais magro. Se você tiver um surto e ficar 10 dias na cama, você vai definhar. Então, assim, se você uhum, está trabalhando o músculo, se ele está tendo, né, está sendo devidamente trabalhado, tem um tônus, um trofismo adequado, né, você recupera mais rápido, né? Da mesma forma para aqueles pacientes que têm disfunção erétil, perda da sensibilidade em região genital, né, incontinência urinária, né, tem tratamento para isso, tem fisioterapia voltada para isso, tá? É, é possível, assim, reverter esse processo de incontinência. Talvez essa questão da sensibilidade na região seja um pouco mais difícil, mas tem outras formas, outras ferramentas que a gente lança a mão disso, né? uhum. Da mesma forma, a parte cognitiva, a parte de memória, né? Da tal da esclerose, como o povo pensa que, né?
tem um nome. A doença, como eu disse, pode causar esse comprometimento, mas óbvio, se você é uma pessoa que está sempre disposta a aprender coisas novas, né, a adquirir novos conhecimentos, a exercitar o cérebro, né, isso é muito positivo para a sua memória. Se você está vendo que a sua memória está se deteriorando, existe reabilitação cognitiva, tá bom? Então, Sim. tem como procurar essas alternativas, né? Obviamente, a alimentação, evitar ácidos graxos saturados, esses alimentos que industrializados, né? Muito Uhum. carboidrato, muito glúten, muito trigo, né? É, esses alimentos que a gente já sabe que, de uma forma ou de outra, eles são deletérios, né? Independente de qualquer doença. Né? Uhum. Bom evitar também, né? E fazer, né, as consultas regularmente, né? É, não deixar Os de... exames, né? Fazer os exames também, né? Uma coisa que eu acho importante, sempre fazer com um especialista formado, né, que tenha formação em neuroimunologia. Porque às vezes você é só um neurologista geral, quando a gente faz a residência, a gente tem noções das doenças. Por isso que a gente vai e faz uma subespecialização, para conhecer Uhum. mais a fundo aquela doença. Então, é importante porque é uma doença cheia de particularidades, de pequenas picuinhas que não são tão pequenas assim, são picuinhas Sim. que se você der um passo errado, pode ser catastrófico, né? Então, Uhum. saber manejar as medicações, os efeitos colaterais das medicações. Então, é importante estar acompanhando com um profissional, isso eu defendo, né, que seja especializado no assunto, né? E é isso, né? Acho que terapia é importante, independente de qualquer coisa. Acho que todos nós, seres humanos, deveríamos fazer terapias, porque todos nós temos problemas de ordem emocional, sem exceção, Uhum. cada um no seu grau, né? Obviamente que isso vai da forma como cada um lida com isso, mas terapia é essencial, né? Então, eu diria que essas são as recomendações. E dizer para o pessoal que a tendência agora é chegar a cada vez mais medicações novas e pelo que eu andei vendo no congresso que teve agora, recentemente, o Bactrins, agora o foco deles parece que vai ser mais na MPP e SP, né, no desenvolvimento Uhum. de medicações mais voltadas para essas doenças, né. Teve até uma colega aí, que é a dentista, que fez uma pergunta se paciente com MPP poderia trabalhar. Dependendo do grau de comprometimento, se ele tiver com a preservação dos membros superiores, né, tiver mantendo, como eu te falei, um bom tônus, trofismo dos músculos, conseguir sustentar, porque dentista é uma profissão que realmente exige muito dos braços, né? Se ele tiver bem dessa parte, pode exercer normalmente, tá? Eu não sei se ela ainda continua escutando a gente, mas pode exercer normalmente. Então, assim, a perspectiva do futuro é isso, novas medicações a caminho, não sei precisar ainda. Algumas já estão em fase mais avançada, outras ainda estão em fase inicial, né? Algumas pesquisas sendo desenvolvidas com essa perspectiva, será que a gente consegue frear a doença, curar a doença? Uhum. Mas algo tudo muito preliminar ainda, muito precoce para se dizer, né? Mas dizer para o pessoal para manter as esperanças, né? Uhum. E pedir, né, que essas medicações também, que os nossos governantes se sensibilizem cada vez mais com a doença e aceitem com menos truculência, né, as incorporações das medicações dos protocolos, né, nos PCDTs, que a gente chama, né, ao ponto da gente poder chegar ao patamar de países de primeiro mundo, como Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, né? Suécia, Noruega, Sim. né? Então, esse Sim. é o recado. Legal, doutor. Muito obrigado. Agradeço muito pelo seu tempo aí, né? Muito obrigado. E um grande abraço para você. Muito obrigado, Um Ana. abraço apertado aí para você, para Érica, para Luísa. Obrigado. E a gente vai se ver em breve. Combinado, vai ser um prazer. Só você falar que eu organizo meus horários e aí vai ser um prazer recebê-los aqui. Beleza. Tudo de Obrigadão, doutor. Um bom. abração.
Abraço, tudo de bom. Tchau, Abraço, tchau. obrigado por tudo aí. Tudo de bom. Valeu. Eu que agradeço.